Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. Hoje, 6 de outubro de 2024, 27º domingo do Tempo Comum. E hoje no Evangelho, o nosso Senhor vai estar falando sobre a questão da exploração das mulheres, né? E também a relação com as crianças. Nosso Senhor diz: vinde a mim todas as crianças. Então vamos estar refletindo sobre isso no nosso Café com Santo Antônio. Fique conosco. O Evangelho está em Marcos, capítulo 10, dos versículos 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. O rosto do outro está diante de nós e nos desafia. Às vezes, o outro nos irrita, nos lembra do nosso fracasso. Então, somos tentados a manipulá-lo, ou então a controlá-lo, a possuí-lo. Quando não conseguimos fazer isso, criamos mecanismos para destruir o outro. Nossos conflitos geralmente surgem de uma tentativa de colocar as mãos na outra pessoa. A perversão do relacionamento consiste em tentar fazer o que eu quero com a outra pessoa, usá-la, dispor de sua vida. É uma perversão, porque a natureza do ser humano é inevitavelmente relacional. Somos feitos para construir relacionamentos, não para destruir os relacionamentos. Então, a dificuldade de reconhecer e viver o relacionamento com o outro, sem subjugá-lo e sem tirar vantagem dele, atravessa todas as épocas, tanto a nossa quanto na época de Nosso Senhor. O Evangelho deste final de semana está justamente nesse contexto. Nosso Senhor faz referência a textos do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, para abordar o problema da violência contra os mais fracos. Sempre nos deparamos com a necessidade de defender aqueles que, por tantas razões, estão em posição de desvantagem. Depois de ter abordado a questão do repúdio às mulheres, Nosso Senhor, e bastante enfático, ele defende as crianças, chamando as crianças para perto de si e reprovando a atitude dos adultos. Então, mulheres e crianças são o símbolo de todos aqueles que, em diferentes contextos, são os fracos, aqueles sobre os quais recai a violência do poder, do abuso da força, muitas vezes escondido, até mesmo por trás aí de uma pseudo, de uma falsa justiça.
Nosso Senhor condenou o repúdio às mulheres porque ele havia se tornado uma ferramenta que as deixava sem direitos, expondo ainda mais, as mulheres à exploração. Hoje, infelizmente, podemos testemunhar muitas outras situações em que o mais fraco é deixado sem direitos. O mais fraco não é protegido. A administração da justiça tem muito espaço para a arbitrariedade e, geralmente, os mais poderosos usam a lei a seu favor. E por meio das leituras desse final de semana, eu acho que é importante que a comunidade, a igreja, levante a voz, mesmo que seja dentro de si, para defender aqueles que são realmente os mais fracos, aqueles sem direitos, para que os nossos relacionamentos, para que esses relacionamentos possam ser autênticos, sem se tornarem um lugar de abuso e de destruição do outro. Vamos pensar sobre isto nesse final de semana. Você se preocupa com os mais fracos ou se aproveita das fraquezas dos outros? Pense sobre isto. Pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais, um menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu um caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol sabia, criaturas de Deus, somos obras de tuas mãos. Somos obras de tuas mãos. Viva nosso Pai São Francisco! Já final do nosso café com Santo Antônio, o Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão do nosso seráfico Pai, São Francisco, que celebramos esta semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.